Pessoal, vamos então para a nossa próxima aula. Tive que fazer alguns ajustes aqui, porque está muito lento a internet, mas também não era só questão da internet, era um conflito que está tendo com a minha webcam, juntamente com o computador. Questão de software, né? Mas Jesus vai abençoar, vai dar um computador novo e a gente vai dar prosseguimento. O importante é não parar, não importa aí as problemáticas, mas a gente deve seguir. Então vamos, sem mais delongas, para a nossa segunda aula, falando sobre planejamento financeiro 2025, os 7 pilares na visão de Deus. Falamos sobre mordomia cristã, vimos ali as características que precisamos ter para ser um mordomo. Você levantou a mão para Cristo, entrou nesse exército, não tem jeito, você é um mordomo. Mordomo, você precisa ter essas características do qual nós falamos. Se você não viu a aula, retorna lá um pouquinho. Eu estou dividindo por aula, questão, a outra aula foi até 10 minutos, mas eu pretendo fazer essa aqui em menos de 10 minutos, para você acompanhar no teu ritmo e executar. Hoje é o dia 31, último dia do ano, e eu pretendo terminar essas aulas hoje, para que você possa aproveitar aí bastante. Então vamos falar sobre orçamento, sem mais delongas. Deixa eu estender um pouquinho mais, para que possa ficar bem visual aqui para a gente, né? Esse aqui já dá. Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Orçamento. O que é o orçamento? Eu, como sou formado em gestão financeira, também estou pós-graduado em educação financeira, sou educador financeiro. Depois vou estar me apresentando com mais calma lá no finalzinho, quando for falar de treinamento e com outras oportunidades. O orçamento é uma perna do planejamento, tanto empresarial como de finanças pessoais, onde nós colocamos ali as entradas e saídas para ter um bom controle, um bom planejamento, tanto do gestão empresarial, que tem muito mais detalhe, um pouco mais complexo, mas do pessoal que não é tão complexo, mas é muito simples. Então, começando aqui, o orçamento é isso, é questão de entradas e saídas, é muito simples, as pessoas complicam demais. Mas Gênesis, no capítulo 2, versículo 5, uma vez que é sobre a visão de Deus e não a visão do homem, a gente precisa usar questões técnicas, mas com a orientação de Deus. O sobrenatural junto com o natural, aí dá match, e aí a gente consegue. O problema do crente é que ele deixa tudo na mão do Senhor. 80% é do Senhor, a parte que ele já fez. Não falo nem 50%, 80%. Estou sendo até generoso, que ele já fez até muito mais do que isso. Mas os outros 20% somos nós. Eu espero que nós sejamos um bom administrador, um bom mordomo. Mordomia quer dizer isso. Ser bom administrador, um bom governante. Mordomia e administração são palavras sinônimas. Gênesis 2,5 diz assim: E não havia brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra. Que coisa interessante. O Senhor lá no primeiro capítulo fez tudo, os céus e a terra, os bichinhos, e ele disse, no sétimo dia ele descansou. E aí agora no capítulo 2, ele cria o Jardim do Éden e diz que não havia ainda mandado chuvas, não crescia nada, não brotava, as aves, não havia progresso no Jardim do Éden, nesse grande resort que Adão estava. Olha só, imagine só, um resort onde não tinha nada ainda, não tinha fruta, não tinha toda essa questão. Por quê? Porque ainda não tinha ninguém para governar o local. Ou seja, o grande resort, imagine a Walt Disney lá, Parque da Walt Disney. Por que não está funcionando? Porque não tinha ninguém ainda para gerenciar, estava tudo pronto, mas não tinha ninguém para gerenciar. Então, por isso, não estava funcionando. É basicamente isso. Fiz essa analogia rápida para você entender. O que Deus espera da gente é governo, é administração, é gerência. O que Ele espera de nós é que possamos ser um bom administrador. E o orçamento é uma peça, é uma ferramenta fundamental. Por isso que ele é o primeiro quando se trata de planejamento financeiro. Ele é o primeiro porque é a partir do orçamento que nós vamos então poder ter um controle maior sobre as finanças. Mas prosseguindo aqui, para não ficar muito longa essa aula, Deus ele não vai dar o que você pede. Nós cristãos, crentes, evangélicos, seja o nome que você queira dar, nós temos uma tendência muito de orar. Claro, orar, precisamos orar, o que faz parte da mordomia, faz parte do crente orar. Mas Deus ele não vai dar o que nós pedimos, no sentido de muitas coisas na nossa vida. Aí eu abro até espaço, tanto na vida
familiar, tanto no casamento, ou qualquer área da nossa vida, que são 12. Ele não vai dar o que nós pedimos. Tenha certeza disso. Mas ele vai dar o que você sabe administrar, o que você pode administrar, o que você dá conta de governar. É simples assim. Se eu der 2 bolas de sorvete para minha neta, meus netos, né? O Eric e a Jasmine. Se eu der 2 bolas de sorvete, eles têm 2 a 3, 4 anos. Se eu der na mão deles, é claro que eles não vão deixar cair do jeito que eles são, mas vamos dizer que eles deixam cair. Eu não vou dar mais 3 bolas. Eu vou comprar, né, um sorvete com uma bola, porque eles não conseguiram administrar as 2 bolas. Entende? De conforme a Deus. Deus ele não vai te dar 2 bolas, 3 bolas de sorvete se você não consegue administrar uma. Ele vai dar aquilo que você consegue administrar. É simples assim. Das finanças é a mesma coisa. Ele não vai dar mais, ele não te dá mais, porque simplesmente você não sabe administrar o que você tem. Por isso que ele não te dá mais. Por isso que de repente você não prospera, que você não sabe administrar o pouco recurso que você tem. Senão é acabar te prejudicando se ele te dá muita coisa. Imagina se eu boto aí um monte de sorvete, um monte de bola na mão deles. Eles vão se sujar, ia sujar o local todo, ia fazer um grande estrago. É a mesma coisa na nossa vida. Ele não dá mais porque não sabemos administrar. Acho que só orar vai resolver. Não. Preciso estudar, é preciso buscar, é preciso entender desse assunto, é preciso saber o jogo do dinheiro, como é que funciona. E quando se trata de orçamento, é muito simples. Você precisa governar sobre isso. E a gente peca muito quando se trata de orçamento no sentido de que o orçamento é entrada e saída. Então você coloca o que entra, o que sai, e no final tem lá o resultado ou igual. E nesse resultado, o ideal é que seja positivo, mas a realidade, o ideal é diferente do real. O confronto da entrada e saída, no final, lá, tem que dar lucro, vai dar lucro ou prejuízo. Geralmente, né, no contexto atual, está dando muito prejuízo. Você provavelmente está apanhando, não está nem empatando com o teu orçamento, está apanhando dele direto. Então, o que você precisa entender é listar as rendas, o que entra, tem que listar as despesas. Quando se fala de renda, o ideal é que você não tenha uma renda somente, ainda mais no contexto atual. Você precisa ter, no mínimo, 3 rendas. Você já investindo, você já tem uma renda passiva, já automática. Você só precisa ter uma outra renda. Quanto mais renda, melhor, mas no mínimo 3 rendas. Quando se fala de despesa, a gente precisa entender que despesa é que nem unha. A unha não cresce toda semana não temos que cortar a unha, igual a despesa. Poupança. Poupança também é uma coisa que precisa estar dentro do teu orçamento. Então você precisa ter um valor para poder colocar nessa poupança. Precisa separar algo para a poupança. Não é para ficar parado na poupança propriamente dito. Poupança não é nem quando fala de poupança, lembra da Caixa Econômica Federal. Não, não é isso. Poupança é o ato de reter uma importância, um recurso. Depois a gente precisa também colocar dentro do orçamento os desejos. Temos desejos, não dá para. O grande problema quando o orçamento falha, muito falha, é que nós ignoramos a questão do desejo. Nós somos seres humanos, temos desejos, precisamos ter essa parte para os desejos e temos as necessidades, colocar a necessidade. O problema é que a gente confunde muito o desejo com necessidade, a gente prioriza mais o desejo, em detrimento da necessidade, aí que dá o rolo, aí que dá o prejuízo. Mas não é que não tem que ter o desejo. As pessoas se enrolam por conta disso. E aqui tem uma regra para você poder levar o seu orçamento. Uma técnica que foi inventada, a regra 50-30-20. É claro que tem outras variações, mas você tem que colocar conforme as suas necessidades, conforme o teu contexto. Eu não posso dizer que essa regra vai valer para todo mundo, que não vai. Você tem que entender qual é o teu contexto, como é que está aí a sua necessidade, dentre outras variáveis. Isso aí eu falo na minha mentoria, sobre como fazer um orçamento conforme personalizado. Como é que funciona essa regra? Essa regra é 50-30-20. 50% são de coisas essenciais ou necessárias para a tua sobrevivência. São geralmente as contas fixas, que é o mercado, alimentação, no caso. A internet, que hoje em dia, né, praticamente, realmente, esse mundo tecnológico é uma necessidade, não é mais um desejo, uma coisa supérflua. E aí vem, de repente, a prestação do carro,
o aluguel ou a prestação da casa. Então, todas essas coisas necessárias precisam estar dentro de 50% do teu prolabore, do teu salário, da tua renda. Tem que consumir 50%. Lembrando, obviamente, né, da primícia, como foi falado lá em cima, tem que estar dentro aí também. Os outros 30%, você já pode dividir aí para questões de desejo, que é lazer. Tem que ter um lazer, não pode fugir disso. Ainda que você depende por um motivo, dependendo do teu contexto, você precisa dar um tempo, por algum ponto, algum momento, dar um tempo no lazer, mas não pode tirar todo 100% do lazer. Mas para os seus desejos, viagem, enfim, coisas aí que você precisa. E 20% é para o seu futuro. A gente está falando de investimento, de aposentadoria, tanto para você se educar, para você se desenvolver, e também para o seu futuro. E aí tem outras variações, 70, 20, 10, e aí é conforme, como eu falei, isso não é escrito na pedra. Você vai utilizar, vai usar conforme, né, o teu contexto ali, conforme a sua adaptabilidade. Mas isso não quer dizer que você não possa utilizar isso. É só você ir cortando ali, cortando aqui, ajustando. Eu falo isso muito na mentoria, mas tem como. Mas o importante é você seguir alguma regra, algum conceito. Você seguindo isso aqui, você consegue com certeza alcançar suas metas financeiras para 2025. Você vai estar na frente de muitos. Né? Às vezes ele fala assim, é muito difícil porque o salário... Não dê desculpa. Não dê desculpa. Comece a se adaptar, comece a praticar isso. Tá bom? E vemos na próxima aula, vamos estar falando sobre reserva de oportunidades. Te vejo na próxima aula.